Falando em lógica do jogo, Zago, como pensar em regras e em atividades de treino para desenvolver comportamentos relacionados ali com a lógica do jogo? Bom, dentro desse ponto, Matheus, eu vejo que acho que é importante a gente contextualizar, né? Mostrar o contexto de estudo, né? O que é, para quem às vezes não tem muita familiaridade com a ideia de lógica do jogo, não estuda o jogo nessa perspectiva, né? Acho que vale a pena contextualizar. Todo jogo, por ser jogo, ele tem uma lógica. Todo jogo, jogo de carta, né? Jogo de tabuleiro, jogo de qualquer tipo de jogo. E os jogos de invasão, como é o futebol, um jogo de invasão, caracterizado como um jogo de invasão, ele tem uma lógica por trás dele. O jogo de futebol, ele tem um objetivo e tem uma lógica. São coisas diferentes. O objetivo do jogo de futebol, objetivo, fazer um gol a mais que o adversário. Esse é o objetivo. Qual é a lógica para que eu alcance o objetivo? A lógica, ela está ligada a algo que me faz alcançar o objetivo. Como conseguir alcançar aquele objetivo, né, que eu estou me propondo a fazer? A lógica é chegar ao gol com a maior efetividade possível. Ou seja, com o menor número de ações ou o menor número de ações necessárias para que eu consiga chegar ao gol possível. Então eu vou ter sequências ofensivas que eu vou precisar de 8 ações, de 9 ações, de uma ação, 2 ações, né? Mas raríssimas vezes ainda eu posso chegar ao gol sem nenhuma ação, desde que eu induza o adversário a colocar a bola para dentro do gol dele mesmo, né? Como já aconteceu no futebol, mas é uma ação raríssima dentro do jogo. Mas eu cheguei, eu realizei ações, não necessariamente com bola, fiz a bola entrar no gol do adversário, que é o meu objetivo. Então acho que é importante a gente sempre caracterizar, porque nós vamos criar atividades e dentro de uma ideia de atividades elas vão ter competição e o objetivo dentro das atividades, dentro do treino, é gerar essa competição e essa competição vai ser estimulada pelo objetivo. E o objetivo é simular aquilo que vai acontecer no jogo, vencer o meu adversário naquela atividade. Para vencer, eu vou buscar cumprir a lógica. Então, dentro das minhas atividades, é importante que eu busque o tempo todo criar soluções criativas, né? Criar soluções, e aí por isso criativas, porque elas vêm de criar, né? Criar novas soluções, criar soluções ótimas, criar, né? Criatividade, que resolvam e solucionem aquele problema proposto. Então, dentro do que a gente pode propor dentro de um treino, né, de atividades que simulem o jogo, dentro de pequenos, grandes espaços, elas vão ter desafios. Elas vão ter desafios ligados à natureza do jogo, à manutenção da posse da bola, a progressão em direção ao alvo, a finalizar a bola no alvo, a proteger o meu alvo, proteger o meu gol, a proteger uma zona de finalização, a fazer o adversário tomar decisões que sejam ruins para ele, que sejam boas para mim. Isso é jogo, isso é competição. É por isso que eu duelo o tempo todo. E aí, a partir disso, eu tenho que construir atividades e regras que vão enriquecer essa leitura do jogador, que ele vai ter um entendimento de jogo cada vez melhor. A partir disso, nesse cenário, eu começo a pensar em o que o jogador precisa aprender para cumprir melhor a lógica do jogo. Primeiro, para ser efetivo, eu preciso, do ponto de vista motor, otimizar a energia. Para otimizar a energia, eu preciso saber quais são os movimentos que vão gerar todas essas vantagens que eu falei, né? Em confrontos, em duelos, em disputa pelo espaço, em relação à disputa pela bola. Então, do ponto de vista motor, eu preciso pensar nisso no meu treino. Então, eu preciso ter um desenvolvimento motor do meu atleta nesse processo. Do ponto de vista cognitivo, idem. Eu preciso pensar que ele tem que o tempo todo tomar decisões e pensar nas respostas, né? Algumas em nível racional, algumas em nível estímulo-resposta ali, que estão muito mais ligadas à intencionalidade, estão muito mais ligadas ao agir, né? Ao agir sob pressão, ao agir sob pressão de tempo, espaço, de cenário, de condição. Mas ele precisa estar o tempo todo aplicando respostas que sejam vantajosas para ele conseguir atingir esse objetivo. Então, o estímulo que eu tenho que fazer é exatamente esse. Eu preciso construir tudo isso
processualmente, né? É óbvio que se eu recebo já jogadores com um bom nível de estímulo, eu já parto de outro nível para poder desenvolver tudo isso, que já tenham esse conhecimento. Mas é importante que eles tenham esse nível de domínio. Agora, dentro dessa ideia de lógica, eu estou buscando sempre efetividade. Então, eu preciso que os meus exercícios eles busquem que o jogador crie cada vez soluções mais econômicas para resolver o problema. Então, se eu tenho um exercício de manutenção de posse de bola, por exemplo, eu preciso que dentro do exercício os jogadores cada vez mais otimizem do ponto de vista motor o número de ações que eles vão utilizar para manipular a bola, que eles consigam dominar o espaço e o tempo das ações para que eles criem dilemas muito ruins para o adversário resolver, que vai exigir do adversário muito gasto de energia para percorrer distâncias maiores, para ficar em dúvida, para gerar dúvidas maiores na hora de pressionar a bola. Eu preciso que eles gerenciem as interações entre eles de forma a ocupar também coletivamente o espaço para poder facilitar essa criação de dilemas. Então, eu preciso que eles entendam qual a relação entre as distâncias entre eles podem ser mais vantajosas, quando é vantagem ter distâncias menores, distâncias maiores. Quando é vantagem criar movimentos simplesmente para criar espaço para que a minha equipe tenha vantagem, e às vezes não eu vou pegar a bola. Então eu tenho que ter uma interação com a minha equipe, em que eu busque vantagens que sejam boas para todos, né? E muitas vezes a gente tem os jogadores muito centrados na bola e poucas vezes nesses outros elementos, espaço e nas relações. Então, tudo isso tem que ser construído, mas sempre com o intuito de otimização. Eu não posso criar dinâmicas que tenham fim nelas mesmas. Então, por exemplo, dentro dessa ideia de lógica, não faz sentido que eu crie dinâmicas em que um jogador vá ter que fazer a dinâmica, executar a dinâmica, simplesmente pela dinâmica. Ele vai precisar entender exatamente o contexto do movimento daquela dinâmica. Então, um exemplo muito claro. Quando a bola entra no meu médio, no intermediário de ataque, o meu extremo faz um movimento de ruptura para dentro para abrir o corredor para o lateral e gerar um dilema no lateral oposto, que vai ou correr com ele para dentro e abrir o passe no lateral, né, tirando a profundidade da minha equipe, mas dando o passe no meu lateral, ou ele vai ficar na zona dele e vai permitir o meu extremo fazer um facão, uma infiltração em diagonal livre. Isso são dinâmicas que eu posso treinar, mas elas têm que ter contexto. Então eu preciso criar atividades e preciso mexer com a percepção do atleta para que elas tenham contexto. E não simplesmente que ele, bateu no meu meio a bola, eu preciso fazer isso. Em qual cenário? Quando é vantagem? Se o adversário reagir de determinada forma, como eu vou fazer? Então, tudo isso vai criar otimização e novas soluções cada vez mais ricas para que eu possa, a partir daí, ir construindo novas soluções e novas soluções e novas soluções, buscando sempre o caminho da efetividade, que é um caminho, ao que parece, né, para a gente que estuda, que investiga o jogo, é um caminho sem fim. Porque o jogo de futebol, ele tem assim como todo jogo, ele tem uma sabedoria própria, que ele vai sempre propor novos dilemas. Então, a partir do momento que você resolve novos dilemas, os seus adversários também vão resolver novos dilemas, e aí a gente tem que resolver o problema em outro nível. Então, o jogo de futebol ele tem essa sabedoria e, partindo do entendimento de lógica, eu vou buscar sempre estar no caminho da efetividade. E eu vou obrigar meu adversário a ser mais efetivo do que eu ou sofrer com o meu jogo. Isso. E pensando no que você falou aqui, eu destacaria 2 pontos, né? Um é a questão da inteligência circunstancial, né? Então, para o jogador perceber o que é mais vantajoso e o que vai estar conectado ali com a lógica, ele precisa perceber o que é mais vantajoso e decidir. E para isso ele precisa ter opções, né? Claro que dentro de um processo bem elaborado, que os conteúdos estejam conectados, terá momento também para restrições, até mesmo para ver como é a solução do atleta dentro daquele estímulo, né? Ou até mesmo para desenvolvimento de repertório motor, em alguma questão de ambidestria, por exemplo. Então, uma coisa importante que eu vejo é isso, né? É a questão da imprevisibilidade, como todo jogo tem imprevisibilidade, se vai trabalhar com jogos e não restringindo a decisão do atleta, né? Até porque a decisão
ali a decisão, a ação vai ser única, porque, como você falou de percepção, o jogador, além de perceber no ambiente, ele tem que perceber em si mesmo o que ele é capaz de fazer. E outro ponto também muito importante que você destacou em relação à efetividade é a questão de melhorar sempre a eficiência e eficácia. Então, a eficiência vai estar ligada a fazer bem e a eficácia com o menor gasto de energia. Então, ao ser efetivo, você vai estar economizando energia e isso tem totalmente conexão com lógica, né? Então, eu destacaria esses dois pontos aí também dentro do que você falou, né? Fazendo um resumo, assim, vamos dizer, de coisas que foram bem interessantes aí. E eu acredito que a dinâmica dos treinos, as regras e tudo isso vai fazer uma diferença muito grande assim para realmente criar comportamentos que tenham a ver com a lógica do jogo, né? O jogador considere isso. E acho que é importante, você falou de um ponto que eu acho que é importante a gente levantar também, que é o seguinte: dentro dessa dinâmica, se eu tiver um pensamento, e a ideia de lógica, ela vem da matemática, né? A lógica do jogo é um conceito matemático que é aplicado ao jogo, que é um sistema, porque ele tem interações, relações, né? E por tudo isso, sempre que a gente vai planejar a semana, não necessariamente, principalmente num momento já médio para final do processo, já quando tem estabelecido muita coisa, nós não precisamos ser tão rígidos em relação a achar que só com um determinado tipo de atividade o jogador vai desenvolver o entendimento de lógica. Então, por exemplo, como eu citei nesse cenário do movimento, a interação entre médio, extremo e lateral, eu posso criar exercícios que vão mexer simplesmente com essa dinâmica e que eu vou ter que tomar decisões em cima dessa dinâmica. É óbvio que no momento inicial, quando o jogador está tendo os primeiros contatos, é importante que eu abra o leque de decisão, porque eu vou mexer com a percepção dele. E aí a gente fala daqueles 4 níveis, né, do processo da ação, né, que termina na ação, que é percepção, interpretação, decisão e ação. Então, no primeiro nível, eu estou ampliando percepção, eu estou ampliando o leque de possibilidades do que o jogador tem que fazer. Para quê? Para que enriqueça a interpretação dele sobre o problema. Depois de um determinado momento, ele vai começar a perceber que determinada natureza de problema tem determinadas interpretações que são mais vantajosas. E ele vai começando a selecionar mais. Então, por exemplo, quando a gente vai para um jogador de altíssimo nível, não significa que ele é de alto nível porque ele pensa em 80 possibilidades quando ele vai solucionar um problema ali muito rápido. Significa que ele já tem como padrão entender quais as 2 ou 3 ou 4 melhores para aquela situação, e ele escolhe de um leque muito menor, mas porque ele já conseguiu reduzir aquele grande leque que ele tem naquelas que são melhores para aquele cenário. Porque se toda vez ele tiver que abrir todo o leque dele para poder tomar decisão, isso também vai implicar em perda de velocidade. Então, ele precisa pensar sobre isso, e eu preciso no treino que eu faça isso. Eu não tenho momentos de eu abrir o leque para poder abrir a percepção, mexer com a percepção, e que o atleta vai interpretar a partir de tudo que é possível, tudo que ele vai explorar. E em um determinado momento, quando eu tiver já com uma consistência de entendimento, que os atletas já compartilharem de alguns entendimentos muito vantajosos, eu preciso criar cenários em que talvez ele vá ter que aprender a reduzir essas 3, 4 em uma muito rápido, porque isso também vai ser um tipo de decisão que ele vai tomar no jogo. Então, eu preciso entender que dentro de um processo sistêmico, o que vai caracterizar um exercício, se ele é jogo, se ele é analítico, né? E o que caracteriza algo ser analítico conceitualmente é algo que está fora do processo, fora do sistema, que não tem conexão. Eu isolo uma variável, eu tiro ela daquele contexto e trabalho com ela. Isso vai fazer com que algo seja analítico. Quando está integrado ao processo, integrado à ideia geral, eu passo a ter uma ideia sistêmica. E aí o exercício, por si só, ele não é analítico ou não. O que faz o processo ser sistêmico é a conexão de ideias. E aí eu posso utilizar qual ideia eu achar melhor para potencializar o meu sistema, como eu vou pensar. Então, dentro disso, a gente pode trabalhar com várias naturezas de atividade que vão evoluindo e que vão pensando sempre nisso, Matheus. Eu vou, a partir de
ampliação de leque, mexer com a percepção, porque como eu mostrei o processo de 4 níveis, o primeiro passo é a percepção. Se eu limito a percepção a uma resposta, eu limitei todo o processo. Eu já interpreto diferente, eu já decido diferente, eu já ajo diferente. Quando eu tenho muita percepção sobre muitas coisas, mas também eu não consigo escolher qual é a melhor, eu me torno lento. Porque eu fico ali racionalizando qual é a melhor há muito tempo. E aí eu perco o time. O jogo de futebol, ele não é um jogo de respostas, ele é um jogo de respostas ótimas dentro de um tempo, que muitas vezes é curto. Então ele precisa ter esse nível de interpretação, esse nível de entendimento. E aí, a partir disso, os meus exercícios eles vão construindo. Mas para mim, eles sempre têm que partir de um início de processo de abertura de percepção, leque grande de decisões, para que o atleta vá entendendo quais são as melhores em determinados contextos, em determinados cenários, em determinados padrões. E aí, a partir dele entender isso, aí ele vai começando a ser muito mais rápido, porque ele identifica rápido, responde rápido e escolhe a melhor ainda, dentro daquelas 3 ou 4 possibilidades ou 5 que ele tem para aquele cenário. Então, acho que essa é a ideia do processo dentro da lógica. Para que eu vá tornando efetivo, demanda muito tempo. Então, eu posso construir todo um processo na formação que vai partindo das decisões mais simples do jogo, que vai oferecendo ferramentas. E aí, quanto mais o jogador tiver ferramentas para resolver os problemas, maior esse leque. E com o tempo, a ideia é que ele vai escolhendo melhor. Se ele vai escolher o martelo, o serrote ou a furadeira mais rápido, né? E aí, de repente, entre escolher essas 3, se ele nem precisa escolher entre as 3, ele já sabe que é a furadeira e ele não precisa de nenhuma outra. E aí ele vai ficar muito mais rápido e ele começa a perceber o jogo e ele vai para um outro nível do jogo, né? Que não é nem o estado de só ele sente o jogo, ele praticamente age no jogo, ele joga no nível da intencionalidade, porque ele pega a ferramenta que ele precisa sem precisar olhar para a caixa, né? Ele abre a caixa e puxa, né? Já para usar, porque ele está utilizando, ele sabe muito rápido o que ele precisa. E aí nós estamos falando de altíssimo nível de desenvolvimento dos jogadores. Então acho que são todas essas as possibilidades que a gente tem dentro da ideia de desenvolver. Por isso que é importante que a conexão do exercício com o problema seja muito grande, porque é isso que vai otimizar no final a tomar decisão. Uhum. E eu gostaria de ressaltar aí uma coisa que você falou relacionado ao treino analítico, né? E da questão de ser analítico. E como o jogo, para ser jogo, ele precisa ser imprevisível, muitas vezes o adversário pode ser o tempo, né? E não necessariamente uma outra equipe. Então, entra em um entendimento do que é jogo. E da questão do jogador ter liberdade ali para decidir, não restringir a percepção dele a apenas uma coisa, né? E dentro disso, entra na questão do jogo não ser com fim na dinâmica, né? Então, se o jogo, e todo jogo tem lógica, e tendo os jogos no treino lógica também, os jogadores vão estar cumprindo, né, com a lógica de cada treino ali, vamos dizer assim. E dentro disso, dentro de um processo, isso tem que ter, claro, o seu momento para estimular a inteligência circunstancial. E é muito importante ressaltar isso, né? Que não pode é que o jogo tenha uma dinâmica que os comportamentos beneficiem a dinâmica e não a lógica do jogo. É isso mesmo. Você levantou aí um ponto importante, né, sobre a questão dos analíticos. Quando a gente olha e acha que o que dá imprevisibilidade para o jogo é só o adversário, nós estamos desconsiderando espaço, bola, tempo, né, a relação entre tudo isso. E a interação minha com a minha própria equipe. Porque eu estou partindo de um pressuposto que interagir com a minha equipe é algo estável, é algo fixo, é algo mecânico, que já está programado. Quando, na verdade, as interações minhas com a bola, com o tempo, com o espaço, com os meus colegas, e olha só, a gente falou, né, do Júlio Garganta já, sobre a questão dos níveis de relação. Então, eu posso construir um processo a partir dos níveis de relação com a bola, com o adversário, com o gol, com meus colegas. Então, eu posso também pensar que eu preciso diminuir ou, pelo menos, potencializar o entendimento do meu atleta sobre a imprevisibilidade do jogo, aprendendo a interagir com esses elementos do jogo, com a bola, com o tempo, com o espaço, com o tipo de passe, com a orientação corporal minha e dele,
com a metacomunicação, que é a comunicação corporal, aquela que eu não falo, aquela que eu vejo, que eu sinto, que eu percebo entre os meus colegas. Quando o meu colega está numa posição de arrancar, quando o meu colega está numa posição de receber a bola no pé, quando ele quer me dar largura, quando ele não quer a bola ainda porque ele está abrindo o campo e ele precisa de 2 segundos ainda para chegar onde ele quer chegar. Então, todas essa metacomunicação, eu posso criar vários exercícios para interagir com isso. E a partir disso, meu jogador ele vai ficando melhor orientado a poder atingir o nível, né, de maestria para jogar futebol, que é dominar todos os elementos. Não é só dominar o movimento do adversário, os problemas que o adversário propõe. Então, o meu pensamento sobre atividades analíticas é justamente esse. Se o jogador tiver em estado de jogo e eu for capaz, ali, óbvio, de levar ele para estado de jogo, porque eu criei um ambiente de jogo ali, eu criei desafios, como você falou, eu criei um desafio com o tempo, né? Por exemplo, para executar tarefa, eu posso ter 2 grupos executando a mesma tarefa com desafio de tempo, eu posso ter grupos fazendo, desafiando efetividade, né? Não tempo, mas efetividade dentro dessa unidade de tempo. Então, eu posso criar vários desafios que vão partir de um processo pedagógico de ensinar todos esses elementos, primeiro, com atividades mais que vão mostrando passo a passo, para poder depois, no nível em que eles tiverem assimilado as ideias das relações, exercitá-las com desafios que não são um adversário, que não são interação com o movimento de um adversário. Elas são interações com a regra. Você quer ver, por exemplo, algo que vai gerar um desafio numa regra de um exercício? Se eu fizer um exercício de infiltração, em que eu relacione orientação corporal, tempo de passe e a regra do impedimento, ele já vai criar um desafio. Porque não é algo simples interagir com a regra do impedimento numa fração de segundo com corrida e tentando ganhar vantagem nas costas do meu adversário direto. Então, é um tipo de... é a regra que está gerando um desafio, que é interagir com tudo isso e ainda ser efetivo para finalizar a jogada. Então, nós precisamos pensar e entender. O que vai tornar um exercício analítico é quando eu colocar ele ali, por ele estar ali só para falar, eu preciso que o meu atleta chute melhor para o gol. Eu preciso que o meu atleta cruze melhor bola. Não. Você precisa de mais coisas. Você precisa pensar em muitas outras variáveis para poder potencializar tudo isso. E se isso tiver descontextualizado do processo e da faixa etária também, né? Porque às vezes o que é analítico em um momento para uma faixa etária não é para outra, né? Então, Exato. pensar E não nisso. só isso, não só na faixa etária, como para o mesmo grupo. Um exercício que em março ele está dentro do meu processo, em abril ou maio ele já ficou tão fácil de ser resolvido para meus atletas que ele se tornou analítico para o mesmo grupo de jogadores. Porque aí eles já não veem aquilo mais como desafio, ou seja, eles não entram em estado de jogo para resolver aquilo, porque aquilo já ficou muito fácil para eles. Aí sim é um exercício em que eles não têm um comportamento de envolvimento a ponto de se desafiar, a ponto de olhar para aquilo como um problema a ser resolvido. Aí o exercício se tornou analítico, porque ele está fora do meu processo de desenvolvimento.